dentro da prisão, do quartel, eu fui talvez um dos poucos cristãos que foi pastor novo convertido, um pastor novo convertido, dentro da cadeia, porque nós ganhamos 47 homens que nos vigiavam, ganhamos para Jesus. Jesus tem essa história. E como que você pode entender isso? Na época, quando a gente estava pregando, você vê que os vídeos que eu tenho no YouTube ainda tem um cabelo, para você ver que foi gravado na época que eu estava preso, era 30 anos atrás, hoje eu tenho 63 anos, então eu era muito jovem, você vai lá ver os vídeos, então entrou uma filmadora lá, a gente fazia cultos, ganhamos até o comandante do quartel para Cristo, que no vídeo você vê ele dizer como ele se converteu, por quê, através de quem que fomos nós, Deus e nós. E então, lá o nome dele é Capitão Jácio. Tem um vídeo exclusivo que eu posso enviar para você, ele falando como ele se converteu ouvindo a gente na cadeia e ele me vigiando. Hoje ele agora não é aposentado. Então, mas os vídeos estão lá, testemunho de vários policiais, como ele se converteu vendo a gente pregar lá dentro. Então depois, toda semana ele colocava os policiais, mais de 100 fardados, que nos vigiavam para ouvir os cultos que a gente pregava. Então você vê essas imagens, multidão deles lá, fardado e a gente pregando, e o Jackson na época capitão também junto com a gente. O Gedeon Coronel também está no nosso grupo de zap, que recebe também mensagem com a gente todo dia. E Gil, para apresentar o Bíblia, isso aqui é a minha. Tá? Então, irmãos, é isso. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre esse tema aí que eu trouxe, chamado Meu Exame Comprido, tá bom? Então, qual é o propósito? 1 Timóteo 3:10, São Paulo diz: seja o primeiro provado, depois sirva se for irrepreensível. Às vezes você pensa que obreiro é apenas uma pessoa que tem algum tipo de cargo na igreja, que é alguém que já é um líder de alguma coisa. Sim, ele é também chamado de obreiro. Mas na Bíblia, todo cristão, ele é desafiado por Deus para trabalhar, e esse trabalho chama-se obra. Por isso que Tiago 2,17 diz: a fé sem a obra é morta. Quer dizer, não adianta ter o cristianismo, dizer eu creio em Deus, mas não tem trabalho para Deus. Então, como eu disse, eu desde novo convertido, eu prego a palavra. Desde o meu primeiro dia de cristão, eu estava preso. E lá nunca nenhum pastor foi me visitar no início. Depois que foi, eu já estava saindo de um presídio só de policiais. Já estava saindo. Foi que apareceu algum pastor de alguma igreja, que o primeiro que foi o pastor Silvio, e depois do lado da delegacia do Guatrá, que havia, que era o apóstolo Silvio, né, Batista Shalom, hein? Mas é o nome, pois lá você vê ele junto com a gente, pregando, foi filmado também, está junto com a gente lá, ele no vídeo, quando eu estava preso, você vê ele pregando também lá, tá? Então olha só, mas isso já estava no final do tempo da gente sair. Mas nunca ninguém foi lá para dizer: você tem que pregar aqui. Aqui começa o teu ministério. Não, eu comecei a ver alguma coisa na Bíblia que eu nunca vi. Nunca ninguém me disse. E aquelas palavras saltavam em mim. E eu comecei a falar. Mas preste atenção. Mesmo na prisão, nos 6 primeiros meses, eu tomava cerveja. Eu tinha mulher dentro, porque a primeira coisa, quando eu peguei essa cadeia, a minha primeira esposa me largou, foi embora pedindo
Então uma delas ficou lá comigo, e então foi quando Deus começou a me mostrar na Bíblia, eu mesmo já pregando, mas eu tinha um monte ainda de coisa para resolver com Deus. Foi quando Deus começou a tratar essa parte comigo, e eu chamei ela e disse: minha irmã, é o seguinte, a partir de hoje eu me converti. Ela se converteu? Você disse faz tempo que você já é crente aqui, como que agora tu te converteste? Aí eu disse: pois é, então a partir de agora, tchau. Se você quiser um dia para a gente se casar, procura uma igreja lá fora, te converte também, porque senão eu não vou nunca mais ter nem beijo, imagina outra coisa. Então, quando eu assumi meu negócio com Deus, irmão, decidi abandonar tudo. E comecei a trabalhar solteiro, qualquer igreja que eu ia, não queria saber de namoro com ninguém. Passei então mais de 3 anos depois de sair da prisão sem dar um beijo em uma mulher. Por quê? Porque eu aprendi um pouquinho só da palavra de Deus, que eu quero passar para vocês. Então, de lá para cá, eu tenho cerca de 30 anos de toda essa caminhada com Cristo, e meu papel todo dia é 2, 3 horas da manhã, todo dia, muito raro que eu faço isso, é orar e gravar mensagem bíblica, para quando dá 6 horas da manhã já está multidão de grupos de WhatsApp, dentro e fora do Brasil, em vários lugares, e a gente alcança vários países, todo dia o Brasil, em um monte de lugares, com ensino, que é o que eu sei fazer. Então, por causa disso, eu quero falar dessa questão do obreiro. Então, como eu falei, irmãos, o Brasil diz ter 30% de evangélicos, mas se o Brasil tivesse de verdade 30% e entendesse que essa obra é morta, e que Apocalipse 22, 12, Jesus disse: eu venho se demora, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo sua obra. Essa tradução de Almeida, a única tradução que eu uso, a mais antiga. Almeida diz corrigida, está mais perto do original. Então, se você entender que quando Jesus vier, ele vai cobrar a obra de cada um, quer dizer, o trabalho. O que eu fiz quando comecei a dizer que sou cristão? Será que eu vivi como a igreja primitiva viveu, como está na Bíblia? Que eles pegavam a palavra e começavam a pregar para alguém? E aquela igreja primitiva, irmão, em poucos anos, eles revolucionaram todo o mundo da sua época. Muitas cidades foram evangelizadas, porque aqueles primeiros começaram a ver qual é a tarefa, que não é ter só fé, é também ter obras. E muitos começaram a trazer pessoas para o cristianismo. Então, desde aí eu fui assim, é o meu desejo. Se eu pudesse, se eu fosse bilionário, eu fazia pagar as pessoas virem para a igreja. Não, eu vou te dar R$50 para te sentar dentro, e não quero para te converter, é só para te ouvir. Depois tu decide, eu te vi. Eu vou te ensinar. É que nem o Beabá lá na escola, né, primária. Beabá, tu aprende se tu quiser. Então, é isso que eu tenho feito. Então, esse material não é para treinar numa liderança de igreja, apesar de que os pequenos é que se faz os grandes. Eu só estou aqui porque um dia eu comecei, por isso que eu cheguei até aqui. Então alguém tem que começar para poder Deus colocar, para realizar a promessa que Deus fez. Um dia Deus me disse para mim: eu vou enviar você para o mundo inteiro. E o tempo passou, ó, mentiroso não entra no céu. Apocalipse 21, 8, é lago de fogo. Eu digo isso para a pessoa não pensar que a gente fala isso, mas é que a gente é espiritual, né? Para
contar testemunho, para dizer, eu sou crente, tudo é. Então, uma vez, eu estava ouvindo um programa de rádio, tinha um pregador pregando, e ele pregava, e eu disse assim para Deus, estava sozinho no quarto, eu disse, Deus, tu disseste que me enviar como missionário, pregar em um monte de lugares. Eu nunca saí do Brasil, já fui em São Paulo pregar, já fui no tribo de índio, fui preletor dentro de tribo de índio, um monte de lugar pregando, mas eu nunca saí para lugar nenhum. E aí comecei a contar, rapaz, instantaneamente, o pregador estava pregando, ele parou a mensagem dele e disse assim, onde você não for, foi enviar tua voz. Rapaz, aí ele voltou a falar o que ele estava falando lá. Eu me joguei no chão, porque eu sabia que Deus estava falando comigo, que eu já estava gravando um monte de vídeo no YouTube e áudio. E de lá para cá, então começou a vir essa chama para a gente começar a dar um curso de teologia de graça todo dia, em 80 minutos de áudio, em 4 áudios de 20 minutos todo dia, baseado principalmente nos livros que eu escrevo, nos temas que a gente escreve. Bem, então, é isso que eu quero fazer esse preâmbulo aqui para você entender que amanhã eu já tenho que viajar para o Alcântara cedo, minha esposa. Eu até filmei aqui ela para mostrar para minha esposa, que amanhã eu vou jogar na nossa plataforma do YouTube. Esse hino foi tocado e essa mensagem também que eu estou falando, também para minha esposa ver. Ela já pregou em nossa igreja, na igreja que nós presidimos, ela já pregou também. Já lembra disso? Ela não foi lá, faz 1000 anos já, não faz muitos anos, mas ela já foi pregada. E então, meus irmãos, então eu quero mostrar para minha esposa, porque antigamente eu vinha também muito com minha esposa aqui, e mostrar para ela, olha, ela continua a mesma. Amém? O cristão não muda, ele é o mesmo, mesmo crente, mesma fé, mesma convicção, ninguém toma minha roupa, não troca por nada. Pode vir dinheiro, política, não se vende no ponto final. Meu Deus, sabe, aconteceu uma vez comigo, novo convertido, desempregado, já tinha publicado vários livros, pregava em um monte de denominação aqui em São Luís, eles me chamavam, porque às vezes eu fazia muita pregação na Rádio Esperança. E aí, uma vez me chamaram para uma igreja, uma denominação grande aqui em São Luís. Mas antes de eu ir para lá, eu fui numa reunião numa casa dos irmãos, que eu às vezes ia lá também, tinha oração, tinha ensino, bíblico e tal. Nesse dia eu cheguei e encontrei uns irmãos orando. Quando eu fui chegando, um dos irmãos estava orando, disse para mim assim, não se venda para mim. Meu Deus, o que o senhor está dizendo? Ele nem me conhece, nunca me viu. Eu nunca me encontrei ele, meu telefone aqui, parou. O stop, estopei, parei. O que aconteceu? Eu vou falar assim mesmo. Tá, irmão, ganhei concurso de tirar o alvo na Polícia Civil. Amém. Olha aí, guerreiro que eu vi, menino aqui, ó. Glória a Deus, tá grandão, que bom. Então, meus irmãos, quando eu era policial, quer dizer para o bandido, pare! Aí deve ser contado assim. Então, hoje a gente diz para o diabo, irmão, uma das coisas que eu aprendi no cristianismo foi o diabo respeitar a gente. Isso é lindo demais. 1 João 5,18, o diabo não te toca quando você faz aquilo que Jesus diz para você fazer no final. Seja fiel com ele, o diabo não te toca. Amém? Lá em Alcântara de noite eu vi a beira sem ferrão. Lá em Alcântara, eu não estou fazendo nada, eu tenho um monte de beira sem ferrão. Aí a gente entra no mato de noite sozinho com a lanterna. Eu digo, ó diabo, tu sabe que eu estou aqui, mas tu sabe com quem está comigo aqui, que é trilhão de vezes mais que tu. E pronto, eu entro e saio, não tem medo de nada. Antigamente só entrava com um fuzil na minha mão, uma metralhadora, uma pistola, que eu só entrava assim no mato de noite. Mas agora a gente vai em qualquer lugar, não tem medo de nada, porque
porque com ele está o bicho, conosco está o Todo-Poderoso. Amém? Tá. Aí eu estava naquela reunião, já vou voltar para o tema. Estava naquela reunião e o irmão disse: não se venda. E aí eu fiquei sobre aquele menino murmurando, falando com Deus. Eu disse: cara, com a boca, mas aqui dentro. Eu disse: meu Deus, esse homem não me conhece. Como é que ele vem dizendo não se venda? Quando terminou aquela oração, eu chamei ele: irmão, você sabe o que foi que você me falou? Ele disse: não sei. Uma voz apenas me disse: não se venda. Eu não sei nem o que é isso. Aí eu também não disse nada para ele. Fui-me embora. Então eu já estava acertado para ir pregar numa grande denominação que tinha me chamado. Quando terminei de pregar, o presidente da igreja disse: olha, eu era membro da Assembleia de Deus, né? Ele disse: a Assembleia de Deus não sabe recompensar as pessoas que trabalham lá. Aí ele disse: aqui nós estamos precisando de obreiro. Venha, porque nós pagamos bem. Desse jeito, a voz disse aqui para mim: não se venda. Aquela mesma voz que aquele homem falou para mim, que se eu olhar na rua nunca mais eu conheci ele. Mas aquilo ali, eita! Então é assim, meus irmãos, que Deus faz, para poder colocar a gente no lugar onde Ele quer ficar. Então eu quero falar para você rapidamente, para mim, pegar o meu tempozinho pequenininho, porque eu aprendi a pregar muito tempo todo dia. Então isso é ruim para você, para mim não, para mim é normal. Então olha só, o tema que nós estamos trazendo, Deus é o obreiro, que no YouTube eu já tenho vários vídeos sobre esse tema. Então olha só, como eu disse, todo cristão ele tem que ter trabalho para mostrar para Deus. Deus não trabalha com ninguém preguiçoso. Ele não tem servo preguiçoso. Por isso que nesse texto, 1 Timóteo 3, 10, ele diz: sirva. Ele usa esse termo, sirva. Embora ele diz aí que tem que ter um padrão de conduta para um servo. O termo servo existe na Bíblia muitas vezes. Agora você imaginou, por exemplo, falei para vocês que eu comecei pregando dentro de um presídio só de policiais. Então, você imaginou se eu ficasse a vida inteira fumando cigarro, bebendo cachaça e pregando lá dentro? Sabe quantos iam se converter? Nenhum. Então, além de outras coisas que eles começaram a ver, que eu tentava falar para eles, que no princípio eu não queria disso nada para a minha vida, depois é que eu fui buscando a Deus, orando, é que eu fui colocando para mim, foi que começaram a se converter pessoas que me vigiavam, depois até a família deles que vinham para visitá-los, principalmente os presos, eram presídios só de policiais, colocavam para a gente também pregar, e vários também hoje estão em outras igrejas por aí. E por que, irmãos? Porque quando você é um servo de Deus, como eu disse, é um termo muito usado na Bíblia, então Deus quer que você seja imitador de Cristo. Porque muitos de nós não entendem nem o significado da palavra cristão. Cristão é um pequeno Cristo. Ele é uma pessoa que está imitando Cristo em qualquer lugar onde ele anda. E isso está causando impacto em alguém que está vendo. Quando eu chego hoje na Polícia Civil, como eu fui um dia desse na corregedoria, e o corregedor que está lá hoje, que é Norman, o delegado dos mais antigos do meu tempo, sabe o que ele faz? Ele sai me apresentando para todo mundo que está lá. Olha, esse aqui é o pastor Wagner, já foi policial aqui. Mas quando eu era diabão, eu não vi se ele dizia isso. Cara, esse cara é pistola, ele diz: sai dele. E sai e mata os outros rindo. Que sai
fica com homem nem com ninguém. Pois eu chego lá, ele diz: olha, esse é pastor Wagner. Olha, ele tem muitos livros que ele escreve. Olha, ele tem um centro de recuperação para drogados em Alcântara. Tem um monte de vídeo lá no... Ele já levou pessoas. Ele já mandou pessoas para o nosso centro de recuperação de Alcântara. Nós temos um menino chamado Patrick, que até hoje é membro de uma igreja na invasão da cidade onde ele mora. Homem de Deus. E depois ele vai ouvir também que ele está no nosso grupo de WhatsApp. Tem esposa, tem filho, tem família. Mas o Patrick foi um drogadão. E um dia foi preso numa delegacia e o doutor Norman estava. E o doutor Norman disse: olha, que pena, o policial que era doido. E agora ele se converteu, está cuidando só de doido e nem tu. Se tu não quer ficar preso, eu quero te dar uma chance. Eu vou mandar te deixar lá perto da casa dele. Tu fica lá e espera ele chegar e diz que fui eu que mandei tu ir. Pois cheguei em casa, estava lá Patrick sentado na calçada. Nunca nem tinha visto Patrick. Aí ele disse: eu estava preso e o doutor Dorfman mandou a viatura me deixar bem aqui e eu estou aqui. E agora o que é que eu faço? Digo: bora entrar. E ficou com a gente como se fosse um filho morando dentro da minha própria casa. Está ali o santo. Como conheceu o Patrick? Se congregou depois com a gente na nossa casa, se tornou um obreiro também, e depois precisou mudar para muito longe. Então ele se congrega numa igreja na invasão daqui de São Luís, um bairro muito longe. Bem, então, meus amados irmãos, o cristianismo sem as obras, se acontecesse o cristianismo sem as obras no início, 2 anos atrás, eu e você não estaríamos aqui. Sabe o que Jesus disse em Mateus 5:16? Tu és a luz do mundo, e o mundo precisa glorificar a Deus através das suas obras. Se você for uma luz acesa, imagine que nós estamos aqui de noite. Se der um blackout agora na energia, a gente não vai conseguir nem enxergar uma ou outra. Mas quando a luz se acende, todo mundo vê todo mundo, não é assim? É assim que Deus quer que nós usemos nossa cristianização em nós, onde a gente andar. Todo mundo veja que o Evangelho me mudou, sou nova criatura, em qualquer lugar. Nunca mais alguém vai dizer: tu está na igreja, mas continua mentindo. Tu continua tomando gosto por mulher dos outros. Continua sendo gay. 1 Coríntios 6:10. O gay não entra no céu. É a Bíblia. A Bíblia que diz: eu não disser um insulto. Eu até escrevi um dos meus livros chamado "Que diria Jesus para alguém que diz que nasceu gay?" Até os cromossomos do ser humano, do homem e da mulher é diferente. Um é XY e outro é XX. Não tem nunca um terceiro cromossomo. Deus criou a estrutura do ser humano. Foi Adão e Eva, não foi Adão e Ivo. Não existe o terceiro sexo. Antigamente, quando eu trabalhei numa delegacia chamada Costumes, a gente fazia era prender. Era crime. Pederastia era crime. Chamava pederastia. Hoje continua no Código Penal brasileiro, mas agora até muitos do nosso juiz e político usam a mesma prática. Então o que é que eles vão fazer? Não estou dizendo que são todos, mas tem. E então começaram a abandonar certas leis, assim como na igreja alguns também abandonaram certas leis, não pregam nunca mais sobre elas. Bem, então eu quero falar sobre isso aí. Meu exame como obreiro. Por que a palavra exame? Porque olha, 2 Coríntios 13, no verso 5, diz: te examina para ver se Cristo está em ti. Se não é, porque já estás reprovado. Então Paulo fala isso para uma igreja.
Você vai ser um policial ou um médico, você vai passar por vários testes. Para ser um cristão, quer dizer, um imitador de Jesus, você vai passar também por um monte de ensino. E às vezes nem assim alguns estão encaixados no cristianismo. Por que você acha que Jesus disse que quando ele voltar, vai estar todo na cama, não será levado, não será deixado? Lucas 17, 33 a 35. É um dos temas que está aí para a gente estudar depois. Os versículos estão aí. Por isso nesse texto Jesus diz para a igreja: te lembra da mulher de Ló. Porque ele diz: vai estar todo na cama, não será levado, não será deixado. Quando ele voltar, um era cristão e outro cantava aquela música Toninho da Edibu. Você já ouviu dizer? Eu sou quase crente. Essa é a conversa de muita gente. Eu bebo, eu não fumo, não tomo ardente. Por isso eu te digo que sou quase crente. Mas sabe que Toninho da Edibu diz na música assim: mas se Jesus voltasse agora, quase que tu subia. Quase. Porque tu não fuma, tu não bebe, mas tem coisa que tu pratica que Deus abomina. Eu até escrevi um livro com esse tema: quando eu sou abominável diante de Deus, que é o Apocalipse 21, 8 diz: do lado de fogo vão os abomináveis. E abominável quer dizer fazer coisas que Deus não suporta. Então, meus amados irmãos, eu quero falar para você disso daí. Tá? O exame é a gente olhar para a nossa consciência, que é uma das orações que eu gosto de fazer todo dia, a não ser quando eu me esqueço dela, que é uma oração que Davi faz no Salmo 139, bem no final. Ele diz: sonda, Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. Davi era o rei de Israel quando escreve um negócio desse. Mas de 1 milhão de soldados no seu exército, o homem mais temido do ano 1000 a.C. era Davi no seu exército. Mas o dinheiro, nem a fama, nem o poder, nem nada impedia ele de ter um relacionamento com Deus de transparência, quer dizer, que é intimidade com um amigo, quando serve o outro, quando age contra a vontade do outro. Então ele dizia: sonda. Eu acho que eu tenho no mínimo aí umas 20 mensagens no YouTube sobre o Salmo de Davi. A palavra Davi do hebraico, o único país do mundo que fala do hebraico é só Israel. Os países todos em volta é o árabe, que é a linguagem do Islã. Nós escrevemos 3 livros sobre o Islã. Um deles a gente viu agora pelos grupos do WhatsApp, chama-se a apostasia do Islã. Por isso que tem esse problema enorme aí do Irã contra Israel, que é porque eles acham que fiel a Deus é só eles. Aquele problema é religioso, não é outra coisa, é religião, que é o Alcorão, que a Bíblia deles diz que tem que matar qualquer um que é infiel ao Alcorão. Então eles preferem morrer, porque a religião deles diz: quem morre matando vai para paraíso, onde tem 72 virgens, onde eles fazem sexo de manhã e tarde de novo com essas virgens, e ainda tem muito vinho e churrasco o tempo todo lá. Tem um monte de vídeos líderes ensinando isso. Por isso que desde cedo eles preferem morrer, porque eles sabem que se eles morrer, eles vão para um lugar 30 vezes melhor do que a terra, que é o bordel, que é o paraíso do Islã. Só que lá na Bíblia, 1 Coríntios 6:10, prostituto não entra para o céu, Efésios 5:5, fornicador não entra para o céu, muito menos o assassino. Então, meus amados irmãos, então Israel, ele hoje a gente também escreveu um livro, Maomé, seu ódio de judeu, que no capítulo 60, verso 4 do Alcorão, diz: o Maomé fundou o Islã no ano 600 depois de Cristo. Ele diz que o muçulmano tem que ter ódio
nação muçulmana. Odiar para sempre. Eles chamam lá de ódio eterno. Por isso que eles se vestem em bomba para matar o outro. Então, isso é uma influência que desde cedo eles passam para crianças e vai indo de geração em geração. Por isso eles tentam destruir Israel. Mas só que eu quero te dizer uma coisa. Eu ouvi dizer agora que os homens que estão aí inventando a terceira guerra mundial, que é um ensinar da volta de Cristo, que eles vão começar a soltar bomba atômica. E tu sabia que, por exemplo, só nos Estados Unidos ele tem várias bombas atômicas que, se ele soltar elas, tem poder de destruir o planeta Terra inteiro várias vezes, só os Estados Unidos. Imagine os outros países que têm bomba atômica, como Israel, China, etc. Mas eu quero te falar uma coisa: as bombas atômicas podem estourar, explodir qualquer país, menos Israel. Sabia disso? O único país que já sofreu tudo quanto é tipo de guerra, de destruição, e vai daí que tem que cumprir várias profecias para Israel. Nunca será destruído esse país. Nunca, jamais. Entendeu, irmão? Quando Deus faz uma promessa para alguém e Deus vê como hoje tem um monte de gente de Israel se convertendo ao cristianismo, então Deus está firme na sua promessa. Então Israel não pode ser destruído. Vou te explicar por quê. Perto da volta de Jesus, diz que vai ter um camarada chamado Anticristo, e ele vai sentar dentro de Jerusalém, num templo que nem existe ainda, vai ser construído, vai ser lá em Israel. Então pode ter terceira guerra, 500 bilhões de guerra, aquele Anticristo vai ter que sentar lá. Depois disso, o próprio Cristo vai vir sentar lá e vai reinar o mundo inteiro. Então, meus irmãos, quando Deus tem uma profecia, ele segura a parte dele. Se Israel está sofrendo do jeito que está, é igual o crente desviado. O crente desviado, irmão, primeiro, Timóteo 5,15, diz que ele está servindo Satanás. O diabo está dando com ele. Então, vamos servir a Deus, é melhor. Então, olha só, meus amados irmãos. Então, Davi, no ano 1000 a.C., ele faz essa oração. Sonda-me. Ele está tentando dizer: Deus, olha para mim e vê se há em mim algum caminho mau. Então, uma das melhores coisas que um cristão precisa ter é um relacionamento com Deus, ao ponto de esperar Deus falar. Porque quando ele diz: vê se há em mim, ele não está tentando dizer: será que tem um pastor por aí que está me olhando para me exortar? Será que minha mulher, meu marido, meu vizinho vai ver? Porque minha mãe na fé, irmã, e me ganhou para Cristo dentro da prisão, chamava-se irmã Zizi, dirigente do ciclo de oração das Assembleias de Deus, da Vila Saldanha. Ela era do discípulo 6. Pronto, ela dizia para mim: meu filho, você está com problema? Pega o telefone de Jesus, liga para ele. Eu digo: telefone de Jesus? O meu número? Ela diz: Jeremias 33:3. Que tu não sabe, e aquilo tem me segurado em pé, convicto até hoje. Que quando eu tenho um problema de Deus, vem aí, se ele não responder agora, ele responde amanhã. E uma das coisas mais bonitas que eu vejo de Deus é ver em meu sonho. Às vezes, quando eu era mais menino na fé, ele usava era profeta, pois hoje agora ele vem no meu sonho, e quando eu estou errado, ele diz: pare, você errou, você errou, pare. Rapaz, essa semana passada, até contei no meu grupo de WhatsApp, que eu tive um sonho, que eu estava pregando. Eu estava numa plataforma, como se fosse uma ponte muito alta, de aço, e eu em cima, e tinha um outro pregador numa plataforma um pouco mais embaixo. Mas eu não estava pregando, era só ele. De repente eu olhei para baixo, aquela plataforma dele começou a descer, e ele pregando.
de si. Aparta-te de mim, tu que pratica iniquidade. Então, por isso que a gente faz esse exame de obreiro. Irmão, eu acordei com um impacto tão grande no meu coração com aquilo ali, que eu não consegui nem orar. Tu acredita? E eu me tentei experimentar. Meu Deus, o que é isso, meu Deus? Eu vi literalmente o homem descendo, e eu fiquei olhando, ele ia embora com aquele abismo sem fim. Tem muita gente como cristão, irmão, não sabe nem o que é cristianismo. Está pregando por aí, fazendo macacada, quando sai da igreja. Tem crente que é crente, mas meu facão não é igual Pedro, que andava com Jesus com uma espada na mão e tacou a espada na orelha. E Malco cortou a orelha do homem. Jesus disse: vai a tua espada, Pedro. Então, irmão, tem coisa que a gente precisa rever. Essa é a palavra aí, ó. Seja irrepreensível. 1 Timóteo 3,10. Sabe por quê? Pior coisa é você ser um cristão aqui e lá fora, às vezes até na tua casa, ninguém te reconhece como cristão. Certa vez, eu trabalhei como missionário com minha esposa. Talvez tu tenha sabido dessa fase da minha vida. Uma igreja convidou a gente para morar num bairro chamado Raposa. Tu soubesse desse período que eles foram lá? Eu, minha esposa, meu filhinho Nildinho, e a gente passou um ano e pouco lá, ajudando uma igreja lá, que pediu para a gente ficar ajudando eles lá. Aí uma vez a gente fazendo um culto de rua, entramos na casa de uma senhora e convidando: olha, vai ter culto hoje, de noite e tal. Se ela não quer participar, sabe o que ela disse? Sabe por quê, senhor? Eu não vou nem na sua igreja, nem igreja nenhuma. Ela disse: você está vendo essa igreja na frente? O meu filho, quer dizer, o filho dela, é que dirige a igreja. Aí ela disse: olha, aí na igreja ele prega pouco, prega não sei o quê, mas aqui ele me insulta. Aqui ele não me obedece, me trata mal, chama palavrão. Rapaz, eu fiquei deslocado. Ela disse: por isso que eu não vou para essa igreja, para igreja nenhuma, porque toda igreja deve ser igual. Aí eu comecei a dizer para ela: não, minha irmã, a Bíblia diz que no meio do povo de Deus tem joio, trigo, ovelha e bode, e um dia Deus vai separar esses dois grupos. Não tem só gente boa, assim como também não tem só o que não presta. Temos dois grupos. Aliás, mas ela também não foi para o culto. Então, um filho, irmão, dentro de uma casa que faz a mãe nunca vir para a igreja, que dentro de casa só Deus sabe. Então, irrepreensível é aquele que não tem nada para ser repreendido, para a pessoa apontar o dedo. Então, meus amados irmãos, nesse estudo bíblico que eu estou passando para você, você vai ver um monte de versículos sobre o poder da repreensão. Por exemplo, no Apocalipse 3,19, quando Jesus estava repreendendo uma igreja chamada Laodiceia, ele disse: eu corrijo, eu repreendo e castigo quem eu amo. Ser zeloso, te arrepende. Ele estava dizendo uma igreja: eu repreendo e castigo quem eu amo. Então a repreensão, irmão, é um ato de amor para Deus. Provérbios 27,5 diz: é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Porque tem gente que diz: te amo, mas é você fazendo um monte de coisa anticristã e não tem coragem de dizer: irmão, está indo para a Bíblia. E fica só que nós, bora aprender a cantar, pregar, orar e não sei o quê. Isso não te leva para o céu. Cantar, orar e pregar, amém, mas só isso é pouco para a gente ir para o céu. Tem gente lá fora, irmão, vendo as obras da gente lá fora. Glória a Deus. Eu não estou pregando nem com a Bíblia, agora vamos pegar ela. Bora lá, nossas obras. Romanos 2. Tenho ainda 10 minutos, nada certo? Esses versículos estão aí, tá bom? Depois você olha
E Romanos, aqui diz, carta aos Romanos 2, 6 e diante, Paulo diz que Deus vai pagar cada um segundo suas obras. Ele vai falar por que aqui, tá? Deixa eu ver onde está meu óculos. Irmão, só de escrever de madrugada, eu quase perco minha vista. Eu gosto de qualquer coisa, mas para ler assim só. Agora lá. Romanos 2, obras. Aqui, ó, que todo cristão precisa ter e outras que a gente não pode ter. Romanos 2, diz assim, ó, desde o versículo 5 em diante. Isso aqui é Paulo falando para uma igreja. Ele não está falando para quem está na palavra gay, nem na marcha da maconha, nem numa casa de macumba. Ele está falando numa casa para dentro de uma igreja. Então olha aqui, ó, Romanos 2, 5 diz: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, tu entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Verso 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Verso 7, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Verso 8, mas indignação e ira aos que são contenciosos. Contenciosos é aquele que você vai dizer: olha, a verdade é assim, que nada, não é assim, que nada, tu quer ser santarrão, só tu que sabe, eu que sabe a verdade, tu não sabe. É discutir para atrapalhar a verdade que você quer passar para ela. Aqui diz: são contenciosos, desobedientes à verdade, obediência à iniquidade. Verso 9, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu, também do grego. Verso 10, glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu, também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Está dizendo: olha, pode ser de igreja, pode não ser, pode ser o pastor Wagner, pode não ser. Se você fizer obras e não se arrepende, não quer mudar, quer ser um exemplo falso de imitador de Cristo, você infelizmente vai pagar segundo suas obras. E eu tenho que te dizer isso. Tu sabe que por que nossa igreja, onde eu presido, é pequena? Tu sabe que uma igreja dessa aqui ela não tem opinião mesmo? Porque tem verdade, se prega aqui, e do outro dia o cara vai embora, não volta mais. Só fica quem quer a verdade. Só fica quem quer ser liberto. Só fica quem quer ir para o céu. Aí quem quer ir para o céu vai cantar aquela música: ainda bem, eu vou morar no céu. Ainda bem, eu vou morar no céu. Morar com Deus. Ah, meu irmão, quando era do diabo, eu cantava cantava bêbado por aí dentro do peixe quando eu estava. Mas agora eu só canto no banheiro quando eu estou no banheiro, tá bom? Para Jesus. Vamos lá. Então aqui diz, irmãos, que nós vamos pagar segundo nossas obras. Você sabia que no Apocalipse 20, o verso 12, diz que lá no céu tem um livro escrito com todas as obras daqueles que estão perdidos para sempre, e eles vão dar conta segundo suas obras. Aí o versículo, depois tu olha lá, mas eu vou ler. Aí ele diz: eu não quero igreja, quero ver minha vida do jeito que eu quero. Ou então vou com uma igreja escangalada ali, ó, que canta a noite inteira, ora a noite inteira, e não tem doutrina. Mas as obras, eu já estou garantindo, pode ser do pastor, pode ser quem for. Então no Apocalipse, capítulo 20, verso 10 em diante, olha aqui o que João viu, e Deus disse que era para ele escrever nesse livro, que hoje está servindo para mim e para ti esse alerta, para a gente melhorar, para a gente se arrepender, para a gente se tornar imitador de Cristo, para a gente ganhar a alma do nosso exemplo, para a gente ser uma testemunha viva de um Cristo vivo em qualquer lugar, na
Eu aprendi isso, irmão, que o melhor que tem da gente é mostrar para Deus nossas obras. Ele que tem que ver. Você faz qualquer coisa aí, não preciso te apresentar para fulano, Beltrano, Ciclano, para a pastora ver, para fulano ver. Deus é que tem que ver, que ele é que leva para o céu ou não, é ele. É ele que vai recompensar você segundo as obras. A igreja é um lugar onde Deus está te dando o privilégio de você mostrar o teu trabalho. Tem que ter uma igreja para você aprender e através dessa igreja você mostrar o teu trabalho, as obras. Ou então vai para cá para o Apocalipse 20. Olha aqui o errado que muita gente dá e não quer mudar. Mas tem que ouvir isso aqui, ó. Apocalipse 20, 11 diz: vi, quer dizer, foi uma revelação. Deus fez ele ver. O João, para escrever, de vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Que coisa terrível, irmão! Um dia Deus vai sentar no trono, vai chamar cada um de nós pelo nome. Ele sabe qual é teu nome. Aí ele diz no verso 15 aqui do Apocalipse, ele diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado ao lago de fogo. Que vida nós temos que ter, o nosso nome está escrito no rol do salvo. É a vida cristã, que é uma vida diferente da vida do ímpio, que é a vida diferente enquanto era um depravado, corrupto. Amém? Amém. Por isso que João 10, Jesus disse: eu vim para que tu tenha vida e a tenha em abundância. Quer dizer, uma vida que não é só na igreja, é de manhã, de tarde, de noite, em qualquer lugar, para sempre, até chegar ali para morar no céu. Para cantar aquela música de Chico Cavalhari: quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrimas. Para quem partiu é festa. Amém? Depois você canta essa música aí para nós, se apaixonar por esse hino. Mas também o tempo é de ficar, você está pensando? Você assistiu aquele filme Deixado para Trás? Que está lá no YouTube? Ah, aquele filme é triste. O verdadeiro crente, quando olha aquilo, diz: Deus, vou me converter mais, para não ficar para trás. Vai ser um período de maior perseguição do mundo depois da volta de Jesus. Os sinais estão aí, irmão. Jesus está voltando. Maior perigo de fome, de doença que o mundo nunca viu, de tudo que não presta. No Apocalipse 9, verso 1 em diante, diz que Deus vai soltar os piores demônios que estão no inferno, todos os demônios do inferno que a terra nunca viu, nunca sentiu eles, vão estar na terra, e a ordem que eles têm, os primeiros que vão vir, não é de matar ninguém, é de ferir, e eles vão gritar, pedir a morte, e não vai poder morrer, diz a Bíblia. A morte vai fugir deles, é só grito eterno, até que a Bíblia diz que vai vir no Apocalipse 9, bem final, um outro grupo de demônios que a ordem agora é matar. Um terço da população da terra, depois da volta de Jesus, são os demônios que vão matar. Não brinque não, irmão, porque o pecado tem cada vez ficando pior. Nós estudamos agora na escola em Alto, o tempo de Sodoma e Gomorra. Nós fizemos mais de 10 dias só de escola bíblica, que agora eu decidi fazer um livro só sobre o período que nós estamos. Está pior que Sodoma e Gomorra. Viu, irmão? Se Jesus não tivesse um grupo como está aqui de cristão, Deus já teria destruído o mundo, porque nós estamos na terra pior do que o dia de Sodoma. Mas Deus não quer isso em mim e você, por isso Ele nos prepara para ter uma vida diferente dos perversos desse mundo. Quando estiver faltando aí 10 minutos, me avisa. Falta ainda quantos? Falta 10, pronto.
amados, o que nós temos aí é apenas um resumo, e eu peço que depois você pegue os versículos aí, porque um dos problemas da igreja, do servo, que Jesus disse que ele tem que servir, mas se ele for irrepreensível, através aí de Paulo, 1 Timóteo 3,10, um dos motivos está no livro de Lucas, está bem no texto, Lucas 12:47, ele diz que existem vários servos quando ele voltar. Um deles, de Lucas 12:47, é aquele que sabe a vontade do seu Senhor e não se aprontou. Nesse versículo ele diz: será castigado com muitos açoites. Você imaginou esse problema? Muitos açoites para o servo de Deus. Não é para quem está emparado na igreja, para quem tem que já está nas igrejas e já está cantando, para quem está orando. Lucas 12, tradução de Almeida, revista corrigida. A Bíblia está toda aí no Google do teu celular. Você põe lá os versículos que eu estou falando. Depois eu vou pegar jogar para a nossa plataforma, tu assiste de novo, vai pegando os versículos, vai jogando no Google, e bota a tradução Almeida, revista corrigida, do jeito como eu estou falando aqui. Então, primeiro, muitos açoites. São dois problemas. Um é porque tem tribulação aqui na terra, que às vezes a oração não vai resolver, que campanha de oração não resolve, é luta em cima de luta, e o pior é que você morre, é grito, eternamente. O outro tipo de servo, que quando Jesus vier, está lá em Mateus 25:30, a gente botou o versículo aí, que Jesus vai dizer: lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá terá pranto, ranger de dente. Crente que está na igreja 1000 anos, não serve para nada. Quando você tem bora evangelizar, ele você vai para o shopping, bora orar, eu vou para a China, bora contribuir, eu gasto com Coca-Cola, com qualquer coisa, menos para contribuir com a obra, por aí vai. Inútil! Deus pode contar com qualquer um, menos com o inútil. Fica batendo, não seja inútil. Deus quer você trabalhando, tem muita coisa você fazer na obra. Fica batendo, não Deus conta contigo. Para você não cantar a música de Chico Carvalho, quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrima. Para quem partiu é festa. Eu já encerrei, vou passar para ela. Posso fazer uma oração com os irmãos? Bora, vamos ficar aqui para a gente orar, encerrando? Quem dos irmãos ainda não levantou a mão para dizer: a partir de hoje, Deus, eu sou cristão, vou me esforçar, vou querer ganhar tudo que o servo de Deus vai ganhar. Uma das coisas que você estuda aí, que também você vai aprender lá no nosso livro, Mateus 24:21, que um dia ele vai dizer para um tipo de servo, ele vai dizer assim: ó, muito bom, servo bom e fiel, no pouco tu foste fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel. Então, irmão, Deus quer dar esse elogio para nós. Pode vir guerra, eu sou fiel. Pode vir um diabo com tentação, sou fiel. A palavra fala assim: eu quero mudar a palavra, que eu quero ganhar o que está escrito ali. Multidão de vitória para quem teu nome está escrito no livro da vida. Amém? Tem alguém que levantar sua mão e dizer: Senhor, até aqui nunca fui um servo, a partir de agora eu quero, eu vou ajudar esta igreja a caminhar para frente, vou trazer jovens, vou trazer aluno, vou trazer o desigrejado, eu quero ser pastor, para cada esse lugar, para ser pastoreado, para ser ensinado, para também ter o nome escrito no livro da vida. Quem vai fazer assim, levanta a mão. Quero olhar por ti. Deus está sabendo, você que não quer, Ele já sabe, tá bom? Ele conhece você por dentro. A Bíblia diz, até ele fala, Ele já sabe o que a gente vai dizer. Então vamos orar por você. Pai, em nome de Jesus. Pai, te entrega essas pessoas que ouviram até aqui, meu Pai. Eu entrego essa mensagem
Agora é contigo. Eu sei que tem um anjo aqui do lado, Pai, escrevendo tudo. Tá bom, Pai? Escrevendo tudo. Tudo, tudo. Abençoa, Pai, cada um de nós, são pastores da igreja, cada membro, os que ainda vão vir através desta igreja, de cada ovelha daqui, que vão trazer outros. Abençoamos cada um em nome de Jesus. Amém.